Hoje eu trouxe uma mensagem muito especial, que vai ser a nossa mensagem de abertura em forma de oração. Essa mensagem foi lida ontem no encontro dos voluntários lá no Jesus de Nazaré. Eu achei assim, impressionante, eu vou levar para a nossa abertura. Então, nós vamos concentrar como se a gente estivesse fazendo uma oração. Mas nós vamos ler, eu vou ler ela aqui pausadamente para a gente poder entender bem o conteúdo dela. Ela se chama Serenidade e Paciência. Ela foi ditada por Eurípides Barçanufo, na mediunidade de Chico Xavier. Meus caros amigos, em nossa tarefa espiritista, é preciso não esquecer o imperativo da tolerância. Em muitas ocasiões, somos surpreendidos pela tormenta das sombras, induzindo-nos a cair no espinheiro das reações descabidas, que não operaria ao redor de nós, senão o desequilíbrio e a perturbação que nos cabe evitar. Em semelhantes momentos, o golpe da perseguição e o brio ultrajado constrange-nos à defesa aparentemente justa. No entanto, ainda aí é indispensável nossa acomodação com o silêncio, com a prece, para melhor discernir a atitude que nos compete. Ó Senhor, na oração, revelar-nos-á o imperativo da serenidade e da paciência. E a verdade cristalina ensinar-nos a enxergar o desespero onde remonta a crítica indébita, a infantilidade onde prevalece a mentira, a loucura onde surgem o azedume e a condenação. No coração governado pelo amor de Jesus, não há lugar para a dignidade ferida, porque a dignidade do discípulo do Evangelho brilha acima de tudo, no perdão incondicional das ofensas e no serviço incessante à extensão do bem. A língua acusadora ou ingrata é bastante infeliz por si mesma, e as mãos que apedrejam e dilaceram trazem consigo o suficiente infortúnio. Abstenhamos-nos, pois, de julgar, não porque os façamos conhecimento ou valor, mas porque somos servidores na causa do Cristo. E somente ao Senhor cabe a supervisão da obra redentora a que nos fomos chamados. Não vale precipitar ações e conclusões, nem basta simplesmente convencer. A tolerância construtiva do bem, que não repousa ser-nos-á infatigável, guardiando o espaço no tempo, favorecendo nos outros, tanto quanto em nós mesmos, a visão clara da vida. Exercê-la é preservar o sublime trabalho que nos foi confiado, aproveitando a dor e o obstáculo como os recursos preciosos de nossa união fraternal, junto ao tesouro da experiência evangélica. Sabemos, assim, desculpar as trevas em más arremetidas inúteis, valorizando a luz que o Divino Mestre nos concedeu para o caminho da ascensão. Recordemos que ele próprio não se reservou na terra senão a cruz do supremo sacrifício, da qual endereçou ao mundo inteiro a bênção do silêncio e da humildade, do perdão e da renúncia por mensagem maior. Atentos desse modo aos nossos compromissos com a verdadeira fraternidade, estejamos vigilantes, dentre a riqueza do trabalho, a graça da oração em nossos santuários de serviço, da convicção de que o campo de nossas atividades pertence ao Mestre Senhor. E na certeza de que, agindo sobre as normas do amor, de que somos depositários, telemos-nos em toda a parte por advogado infalível e pronunciar-se por todos nós no momento oportuno. Que assim seja. Mensagem de Eurípides Barçanufo na psicografia de Chico Xavier. Então, vamos começar, gente? Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar, porque essa mensagem eu ouvi ela ontem e me tocou demais. Achei ela assim, um conteúdo impressionante. Né? Não é desse mundo. A gente pode dizer que essa mensagem não é desse mundo. Manda depois no grupo. Né? Eu vou escanear, vou fazer isso. Antes, para começar, gente, eu vou começar com uma poesia da Alta de Souza, que é uma das poetisas que eu mais gosto. Esse poema está no Parnaso de Alentuno, chama-se Dilacerada. Boa noite, Patrícia. Dilacerada, Alta de Souza. Almas dilaceradas, quando em dores na terra ainda vivia,
caminhando em aspérrimas estradas, via preces do pranto e da agonia, almas feridas e dilaceradas. Escutava a miséria que gemia, dentro da noite de ânsias torturadas, trava espessa da senda tão sombria das criaturas desesperançadas. E eu, que era irmã dos grandes sofredores, sofria, crendo que tais amargores encontrariam termos desejados. E confiada na crença que tivera, cheguei à luz eterna primavera, onde há paz para os nobres pobres desgraçados. Só um detalhe, no Parnaso de Além Túmulo tem 256 poetas diferentes. Mantiveram, vou falar disso aí num estudo que eu fiz, eu não lembro nem qual mais, mas mantiveram as características. Quem já estudou poesia na escola sabe que esse estilo aqui é um, tem outros estilos, a concordância, a rima muda de lugar e a maneira dele escrever. Então, o Chico foi o primeiro livro, 1931, gerou muita polêmica, porque eles queriam botar o Chico na Academia Brasileira de Letras, sendo que nenhuma das obras era dele. Bom, gente, vamos falar de mediunidade, que é o tema escolhido, é um tema que eu gosto muito, né? Eu estudo mediunidade há muitos anos, e aqui no nosso estudo de quinta-feira, na reunião mediúnica, a gente tem, por obrigação em reunião mediúnica, reunião de desobsessão, tem uma primeira parte de estudo de mediunidade. Porque aqui tem 5 ou 6 médiuns na reunião conosco, e eles precisam passar por um processo, com todo médium, de educação, que é um processo que eu vou tocar aqui para vocês, para a gente manter até os nossos 15 minutos lá. Mediunidade é a oportunidade de serviço, nunca privilégio ou motivo de exaltação pessoal. André Luiz, a mediunidade é um instrumento valioso para a educação da alma, desde que colocada a serviço do bem e da verdade. Joana de Ângeles. O que é mediunidade? Eu vou passar um conceito de mediunidade. Segundo o Espiritismo, é a habilidade que algumas pessoas possuem de sentir, perceber ou comunicar-se com espíritos, sejam eles desencarnados, que já viveram na Terra, ou de outras esferas espirituais. Allan Kardec descreveu a mediunidade em suas obras, especialmente em O Livro dos Médiuns, como uma faculdade inerente ao ser humano, que pode se manifestar espontaneamente ou ser desenvolvida com o tempo. Conclusão que se chega é que todo mundo tem mediunidade. Algum tipo de mediunidade. O que se tem de destaque é a ostensividade. O médium ostensivo. A ciência deu um relato impressionante que semana passada. Ela deve ter clarividência, clareaudiência, ela vê, ela enxerga, enfim. Isso, gente, eu queria falar uma coisa, ninguém tem que ter medo disso, não. Eu conheço um influencer digital que é espiritualista, e um dia, conversando com ele, ele falou assim, eu vi que eu quase morri de medo. Você é espiritualista? Eu falei, sou. Então, como é que você tem medo de espírito? Não dá para entender, né? O que acontece é que as pessoas não sabem o que é mediunidade, não entendem o que é. E depois nós vamos falar rapidinho, a Patrícia vai poder falar para nós, que eu vou colocar aqui a questão da esquizofrenia, da doença associada com mediunidade. Então, que leva a pessoa a um grande sofrimento. Né? Na visão espírita, a mediunidade é considerada uma capacidade natural do ser humano, permitindo a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa capacidade não é vista como um dom exclusivo de alguns, mas sim como uma faculdade que pode se manifestar em diferentes graus e formas em diversas pessoas, é o que eu acabei de falar. Né? A mediunidade não está ligada a nenhuma religião, doutrina, filosofia, etc. Um dom nato de muitas pessoas, independentemente da crença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação no bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em motivo de preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam, quando da prática de forma leviana. O que é uma prática leviana, gente? A pessoa ter mediunidade e fazer psicografia e cobrar. Isso não existe. Eu já fui vítima disso. E na verdade, eu não achei que era médium, achei que era... Porque foi tão genérica a comunicação que me pareceu uma treta mesmo, não era outra coisa. Quando a minha filha morreu, foi um problema danado, né? Vocês imaginam. Então, nós fomos a pessoa redigiu, eu paguei, e a psicografia hoje eu sei que era totalmente genérica. Era muito grave a doença. Claro que era grave, porque ela faleceu dela.
E por aí ia, né? E a mediunidade, gente, não é característica de espírita. Isso é uma confusão muito grande. Por isso que tem, o que eu vejo é que tem tanta gente sofrendo com mediunidade, e eu fico com muita pena, eu fico com o coração doendo de ver gente que chega e fala assim, vai para a casa espírita estudar. É aqui na casa espírita que você estuda mediunidade. Nenhum lugar você vai encontrar o desenvolvimento que o espiritismo tem da mediunidade. O Livro dos Médiuns é uma obra espetacular, dificílima da gente entender, tem que voltar a ler de novo. E a primeira obra que retrata bem a mediunidade é o Livro dos Médiuns, né? Que retrata. Eu falei o Livro dos Médiuns? Dos espíritos. Não, o Livro dos Médiuns, falei errado. Não, mas ele é muito difícil de... Mas assim, nós estamos estudando ele na reunião mediúnica, você tem que ir devagar. Se você quiser entender melhor, associa com o Seara dos Médiuns. No Seara dos Médiuns, eles vão pegando as partes do Livro dos Médiuns e vão desenvolvendo em pequenos capítulos. É muito gostoso de estudar e muito bom. Agora, vamos lá. Que tipo de mediunidade? Quais os tipos que tem? Existem diferentes tipos de mediunidade, cada um com suas características. Tem várias, gente. Eu não vou listar todos aqui, não vai demorar muito. Mediunidade de efeitos físicos, onde o médium pode provocar fenômenos materiais com a movimentação de objetos ou a produção de ruídos. Isso aí a gente vê pouco, viu? Pode ser por causa da psicofonia, mas vai falar dela aqui, ó. Mediunidade de efeitos intelectuais, envolve a comunicação por meio da palavra, escrita ou do pensamento. Pode ser psicofonia, que é da fala, que é o que a gente mais vê em reunião de desobsessão. A gente vê muito, praticamente todo dia, psicografia, mas a psicofonia é toda a reunião. Porque o médium faz a conexão pela pineal, aquilo ali o espírito se manifesta e ele fala, gente, isso eu não estou falando de teoria, eu estou falando de prática espírita. Então, aqui nesse ambiente, a gente vai passar a entender que a gente tem reencarnação, que é base, multiplicidade das existências, que é base, a existência de Deus, que é base. Então, quando você vê numa reunião mediúnica a comunicação com os espíritos, comigo foi assim, ele caiu toda a minha terra de uma vez. Derrubou tudo numa reunião só. Ali eu vi a existência da vida após a vida. Ali eu vi que o pensamento está no espírito e não no cérebro. Ali eu vi que a pessoa que é adicta de alguma droga, ela vai passar do lado de lá com aquela adicção, vai passar com aquele vício. Ali desconstruiu tudo que a pessoa materializa. Está ali à sua frente. Lógico que são reuniões fechadas, tem que estar preparado, não pode ser qualquer um para entrar. Está ali para auxiliar o dialogador e auxiliar os médios no desenvolvimento, mas principalmente é oficina de socorro. A gente chama a reunião de obsessão de pronto-socorro espiritual, porque quem chega ali geralmente está em grande sofrimento. Se a gente consegue conversar mesmo, a gente conversa com eles. Eles falam, a gente fala, eles falam, a gente fala. Se a gente conseguir acolher, acalmar e encaminhar, eles vão para o hospital. É assim que funciona. Então, assim, tem N situações que não vai dar para eu falar aqui hoje, mas o que mais se manifesta em termos de mediunidade é a psicografia, e depois é a psicofonia. Inspiração. O médium recebe ideias e inspirações que podem surgir como intuições. Mediunidade de evidência e audiência, quando o médium é capaz de ver e ouvir o espírito. Foi o caso da Cíntia aqui, que ela falou conosco. Mediunidade curadora, que envolve a capacidade de canalizar energias para a cura de enfermidades físicas ou espirituais. Vocês lembram que logo no início do estudo eu coloquei um tema chamado a medicina mediúnica do futuro, que não foi escolhido? Nós vamos voltar nele. Aí vocês vão ver o que é o médico médium. Que coisa impressionante que é um médium que não precisa de aparelho nenhum para fazer intervenções no corpo da pessoa. Mas eu não vou entrar nisso, eu vou dar spoiler no estudo lá, né? Finalidade da mediunidade. No Espiritismo, a mediunidade é vista como uma ferramenta para o progresso espiritual, tanto do médium quanto dos espíritos que se comunicam, e também das pessoas que buscam auxílio espiritual. Ela deve ser utilizada com responsabilidade, humanidade e com a intenção de ajudar o próximo. A prática mediúnica, quando orientada por princípios éticos e morais elevados, visa o aprimoramento espiritual e a caridade. Desenvolvimento e educação mediúnica. Aqui eu coloquei uma frase que eu gostei demais, que eu escutei essa semana. A boca cala, o corpo fala. Vocês já ouviram essa frase? Quando a boca cala e a pessoa não coloca para fora, o corpo vai sofrer. E semana que vem, aparentemente, nós vamos falar de depressão e ansiedade, né? Que vai cair nisso aqui.
É porque muitas vezes, por preconceito ou qualquer coisa que eu não sei dizer direito, as pessoas não se tratam, não falam, e o corpo vai adoecendo, a somatização. Quem identifica a mediunidade de alguma forma precisa se desenvolver e se conhecer, para que não tenham efeitos diretos no corpo físico por desconhecimento ou medo. Boa noite. Isso leva a consequências muito sérias que podem comprometer, inclusive, a saúde mental. Gente, eu não vou poder entrar no detalhe aqui, mas o médium, à medida que ele vai evoluindo dentro do estudo, ele vai controlando a mediunidade dele. Ele começa a. O Cassinha tem um relato maravilhoso, né? Que ela foi bem orientada, o Evandro orientou, ela começou a estudar. O médium, quando ele é bem treinado, ele dá passividade se ele quiser. O que é dar passividade, gente? É deixar o espírito chegar e se manifestar. E essa passividade ela pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente. Primeiro, inconsciente. Quando o espírito chega, o médium não vê mais nada. Ele só vê quando o espírito sai. E geralmente eles dão um tranco assim. É característico, você deve ter visto, né? O semiconsciente, o médium continua enxergando as coisas e vendo o espírito, sim ou não. E o consciente é que ele fica o tempo todo consciente do que está acontecendo. Um ele fica mais ou menos, o outro ele fica totalmente desligado, vamos dizer assim. Né? O desenvolvimento da mediunidade deve ser acompanhado por um estudo sério e contínuo, além da moral elevada. Né? Cada uma dessas tem suas particularidades. Tem um motivo para esse tipo de manifestação. É impossível, tá? Gente, em 15 minutos, falar alguma coisa mais aprofundada de mediunidade. Tem um porquê desse anos estudando. E aí, outra semana, eu estou lendo um livro, já li outros, já participei de vários estudos, então eu estou tentando resumir aqui, para que a gente possa entender, pelo menos, o que é mediunidade, o que acontece dentro da casa espírita. Todo mundo está aqui em reunião, mas as reuniões de sucessão e as outras acontecem. Não é que elas são escondidas, é porque a pessoa não pode entrar para uma reunião dessa sem estar preparada. E tem determinadas situações que nem o médium é preciso que ele saiba de determinadas situações, de determinadas causas. Então, a própria espiritualidade, digamos, a benfeitoria, através do médium, permite a atuação, o resgate, mas que nem o médium saiba o que aconteceu. Entendeu? Então ele fica inconsciente. Aí é inconsciente de tudo. E eu já vi manifestação de tudo quanto é jeito vocês imaginarem. Assim, cada reunião mediúnica é uma aula que a gente tem vivido. E a nossa intenção, de quem está na reunião igual eu, o Ledir e a Fatinha principalmente, que a gente fica no diálogo e fica na sustentação, que eu não tenho extensividade, é uma visão de caridade arrepiante. Você vê o espírito chegando em profundo sofrimento, mas casos horrorosos, né? De gente cavando próprio túmulo, de gente sendo psiquicamente vendo o corpo se decompor e os velhos comer o corpo dele, gente acidentada, esfaqueada, baleada, suicida, afogada, é isso que a gente vê. E assim, me dá mais satisfação no coração é quando a gente consegue conversar. Gente, é uma conversa que eu dou com você aqui, acalmar. Muitas vezes a pessoa está muito nervosa, o espírito está muito nervoso, ele tem que vir amarrado, literalmente amarrado para a reunião. E aí a gente vai acalmando, ele vai tomando consciência, vai respirando. A maioria não sabe que morreu. E a gente não pode dar o tranco, né? Dar o famoso choque anímico nele, não pode. Enfim, em resumo, a mediunidade na visão espírita é uma capacidade natural e valiosa que deve ser usada para o bem, o esclarecimento espiritual e a prática da caridade, sempre orientadas por princípios morais elevados e pelo estudo constante. Só para fechar a questão do médium, o médium, para mim, uma das qualidades que o médico tem é esse desenvolvimento moral. Porque se o médium não está com o moral dele elevado, praticando, como é que ele vai conectar? Como é que vai ser essa parte anímica dele, que é a parte da alma dele em relação àquele espírito que vem? Como é que ele vai ser o exemplo de alguém que está querendo ajudar, sendo que a si próprio ele não se ajuda? E, para falar da maior história de mediunidade da face da Terra, né? O nosso amado e querido Chico Xavier. Eu trouxe um pequeno resumo. O Chico é o maior fenômeno mediúnico da história da humanidade. Vocês sabiam disso? Então, vou dar os dados aqui, os números. Sua mediunidade começou quando ele tinha entre 4 e 5 anos e esteve ativo por 90 anos, quase 90 anos. Começou suas atividades em 1927, aos 17 anos, e publicou seu primeiro livro em 1931, que é O Parnaso de Além-Túmulo, que eu citei aqui, com 256 poetas atribuídos poemas atribuídos a poetas mortos,
guardando todas as características linguísticas e de expressão de todos eles. Escreveu em vida 416 livros, mais 30 foram publicados depois de sua morte, e muitos traduzidos em mais de 30 idiomas. Oi, sim, estou falando até você aqui hoje. Seus livros venderam mais de 50 milhões de cópias no mundo inteiro, e ele nunca ficou com um centavo na venda desses livros, apesar de ter passado muita dificuldade financeira na vida, inclusive para comida dentro de casa. Psicografou mais de 90 mil documentos, sendo mais de 10 mil cartas. Quem não se lembra das Mães de Chico Xavier, né? É um filme que arrepia a gente a vida inteira, que só quem perdeu o filho para ver o consolo de ver seu filho falando com você através de uma carta dele, né? Não vou entrar aqui no método de psicografia, não, nós vamos fazer um estudo só sobre psicografia. Aí vocês vão entender como é que as coisas funcionam. O Chico foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos da votação promovida no SPT em 2012. Quem não lembra? Eu votei nele umas 10 vezes. Foi tema de inúmeros documentários e filmes. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos livros psicografados foi doado para instituições de caridade. Chico viveu uma vida modesta sem acumular riquezas pessoais. Indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e 1982. E último dado, no programa Pinga Fogo, do dia 21 de dezembro de 1971, atingiu 86 pontos de audiência no Ibope, recorde de audiência da TV brasileira, acho que até hoje. Quem tiver a oportunidade, gente, pega o Pinga Fogo no YouTube e assiste para vocês verem. Que coisa maravilhosa que é. O Emmanuel do lado dele é muito bacana, é muito interessante. Posso Bom, fazer pergunta? claro. Tá. Uma vez eu ouvi de um médium falando que, na verdade, essa questão que você não pode ter vaidade da mediunidade e tal, que, na verdade, é como se fosse um instrumento de resgate nessa vida do que você fez. Isso é verdade? Bem interessante a sua pergunta. Muitos encaram a mediunidade como missão. Outros encaram como reparação. Pode acontecer o que você está falando. Eu já ouvi estudiosos falando que você tem com essa mediunidade ostensiva para reparar alguma coisa do passado em forma de caridade. Mas, como eu falei várias vezes aqui, não é regra. Você não pode botar uma regra, todos foram assim. Por que a Cíntia é ostensiva e eu não sou? Por que eu falo que eu não sou? Porque as duas vezes que eu vi que alguma coisa estava acontecendo comigo, eu fiz, boa noite, eu fiz encerramento de reunião mediúnica, não era eu que falei, gente, eu não tinha capacidade intelectual para falar o que eu falei. Coisa mais maravilhosa que saiu da minha boca. Eu vi, eu estava semi-consciente, ou consciente. Isso é ostensividade, não? Não. Isso foi uma coisa, aconteceu 2 vezes em 5 anos. Ostensividade, médico. A que senta do meu lado, toda vez que a gente sentar, começa a mexer a mão, já levanta. Porque aí já. Assim você pode falar depois com mais. E outra questão também, né, na verdade, eu estou buscando agora exatamente pelo tanto eu tive uns 4 aí de sintomas não, de tipos, né, de mediunidade. E ultimamente estava acontecendo esses efeitos físicos, né, de acender luz, acender televisão sozinha, essas coisas assim, que sempre aconteceu, mas eu sempre ignorava. E sempre me falaram assim, se você não educar sobre a mediunidade, em estudar, sempre vai ter uma questão de um sofrimento. E realmente eu cheguei no meu limite, né? Aí, no caso, esse sofrimento é porque, tipo assim, a gente baixa a vibração e aproxima da gente espíritos mais menos evoluídos, que aí, no meu caso, causa depressão e tal, assim, essas coisas. Olha, sua pergunta é fantástica. Sintonia, nós já falamos muito aqui, sabe? Se você está sintonizado, abrindo portas com questões ruins, eles vão chegar. Se você tem mediunidade, está sintonizada numa baixa frequência, eles vão entrar e vão te atrapalhar. Primeira coisa que você tem que fazer é começar a orar, a pedir. Eu falei aqui semana passada, gente, quem fez o dever de casa aqui? Ninguém fez, né? Olha, olha, você vê. Gente, vai dormir, concentra, pede. Hoje, vou contar um casinho para vocês. O pedir, eu acho assim complicado, porque as pessoas misturam as coisas, né? Hoje, meu filho foi fazer uma entrevista de emprego. E eu, na hora do almoço, me concentrei e pedi a espiritualidade para abençoá-lo. Para que acontecesse o que fosse melhor para ele.
Eu não vou pedir por ele, você está enfrentando 15 pessoas que também querem. Como é que é o jogador de futebol? Ah, Deus me abençoou, marquei o gol. E o que levou o gol, criatura? Então, o que acontece? É exatamente isso. Quando você começar a elevar a frequência e começar a entender o fenômeno que acontece com você, as coisas vão mudar. A Cíntia pode dar um relato, agora, infelizmente hoje eu não vou poder, mas eu peço a ela que, podendo, ela vai fazer um relato para você do que ela viveu. Porque você está tendo algumas coisas, efeito físico e tal. Ela teve uma mediunidade extensiva, ela via, ela escutava, passava na frente dela, né, Cíntia? Você contou para a gente. E a partir do momento que você começa a educar e a entender que através da prece você consegue elevar a sua vibração, que aqueles sentimentos que você sente ruins vai melhorar a sua convivência no dia a dia com as pessoas. Não, já estou vendo o estado da a gente precisa entender no ambiente familiar, no ambiente social e no ambiente de trabalho. Todos os três, a gente precisa buscar equilíbrio. A gente precisa buscar neles uma energia positiva, vamos dizer assim. Porque se eu brigo com a minha família toda hora, eu brigo com meus colegas de trabalho toda hora, eu vou para o centro, eu só reclamo. Gente, o que você quer colher com isso? Se tem mediunidade, vai gravar. Agora, pensa diferente, se a gente consegue começar a parar. Pelo menos começar a não falar. Depois a gente começa a entender o que está acontecendo com a gente. É a tal da inteligência emocional, que eu gosto tanto. Quando você consegue entender o que acontece com você, a sua reação não é aquela reação que seria normalmente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa te ofende. E aí você fica com raiva. A primeira reação que você tem é dar de volta. O que vai acontecer? De volta vem o quê? Então, o dar e a outra face não aconteceu. Então, tudo isso, Daniela, né, é um conjunto de coisas que a gente precisa trabalhar. Para isso, gente, nós temos que vencer nosso orgulho. Não tem jeito. Eu preparei um estudo sobre melindre, ficou tão bom para a gente discutir melindre também, que é outra reação difícil da gente. Então, por exemplo, o meu orgulho está comigo há 58 anos. Aí eu venho aqui e escuto o cara falando assim, pô, se te xingar, você não responde. Eu xinguei a vida inteira, como é que eu não respondo? Mas é aí que nós vamos começar a vencer o orgulho. E é aí que nós vamos pegar a nossa vibração e levar lá para 105.1. E ali você vê, gente, não abre porta. Eles não conseguem vir, porque eles não sintonizam. Você sintoniza, eles sintonizam com aquilo que você está vivendo naquele momento. Por isso que eu falo, eu não gosto de ficar triste, eu não gosto de ficar. É lógico que a gente fica, mas eu não gosto de manter essa sintonia baixa, porque ela vai me prejudicar. E quem tem mediunidade é mais difícil ainda. Então, o que precisa fazer? Começar a seguir o que nós estamos falando aqui. Ter assim, raciocínio próprio, pensar por si e começar a desenvolver. E estudar a mediunidade. Eu estou precisando de ver aqui na casa qual dia que tem a oficina de escola de médiuns. Parece que é quinta-feira, né? Quinta-feira, das 8 às 9 também. Eu não sei se é fechado ou não, você está errado. É aberto. Aí, eu Vai começar semana que vem, primeiro livro. São 2 livros, né? Começa semana que vem, após o estudo do livro dos Espíritos. Dos Espíritos, das 18h às 19h30, depois das 20 às 21h. Eu tenho só mais 2 sessões de. Mas aí dá tempo, porque eu moro aqui pertinho de desobsessão, que eu estou fazendo tratamento, né? Lá toda quinta-feira. Com Sheila. Mas é outra coisa que eu ia te falar. Porque, gente, tudo que eu falo aqui, eu vivi aqui na casa. Então, eu não estou falando teoria. A maioria de nós, eu já vivi tratamento espiritual aqui dentro que mudou minha vida, revolucionou, tirou de dentro de mim o que estava me atrapalhando, a energia. Eu estou sentindo agora, assim, completamente, parece que abriu uma cortina, assim, sabe? Exatamente. Aproveita essa cortina e começa devagar a atuar naquilo que está mais perto. E aí, gente, quando você vai no centro e fala assim, você tem que tomar 20 passos, é porque faz parte de um processo. A cada passo que você toma, você vai recebendo energia. Eu até botei o estudo do passo semana passada, mas não passou, mas vai ter o estudo do passo. A cada vez que você entra, conecta com essa energia, você vai ganhando força. Você vai equilibrando o seu organismo, você vai melhorando. Inclusive, tem um caso de a pessoa estar acompanhada por espírito de luz. O caso dela, mas a gente tem chance também, não sei se da paz, eu começou lá. Não, eu comecei a fazer também. Porque aí, eu até né? Porque aí você começa a fechar o ciclo energético da sua própria casa. Muito bem lembrado. Lá, fala isso sim, porque a pessoa
Às vezes fica assim, nossa, não dou direito, nossa, minha casa tem briga, nossa. Mas se te perguntar, não faz o culto. É espírita, sabe a importância do culto no lar e não faz o culto. Então, uma ferramenta, né, que é o culto no lar. E aí você recebe isso família também, todo ambiente da casa. Quando ela está fazendo lá no Irmão Sheila, que é uma fraternidade muito organizada, eu liguei lá um dia desse para saber do estudo, gente, impressionante o atendimento que eu tive, no telefone deles. Eles, de imediato, eles recomendam isso. Mas eu vou falar só um minutinho sobre o culto evangelho lá. Se você sentir que a situação está muito pesada, faça mais uma vez por semana. Eu gosto muito de Fonte Viva. Eu acho que já li o Fonte Viva todo no meu evangelho lá. A gente faz domingo, 9 horas da noite. É domingo, 9 da noite. Não é 8h59 nem 9h01. O compromisso de orar com a espiritualidade, ela vai estar te aguardando. Ali você vai colocar a água vai ser fluidificada, também do estudo da água fluidificada, e no futuro ele vai voltar, porque não foi escolhido. Uma coisa que eu não entendo é porque, tipo assim, se eles não nos influenciam por pensamentos, né, tanto a questão da gente intuir pela mediunidade amiga, né? Mediunidade, não, como é que chama? Espiritualidade Amiga. E os obsessores, por que a gente tem que falar em voz alta? Você não precisa falar em voz alta, fala o que você quer. Porque eu irritando. Falando. Aí. Passei em frente à igreja evangélica outro dia, e estava o cara berrando lá. O outro falou assim: será que Deus é surdo? Berrando. Agora, o cara falou está correto. Então, assim, o que importa é a gente sintonizar com aquilo que a gente quer atingir. Eu, particularmente, sou muito fã do silêncio. Muito. Né? Tem uma frase do Chico que eu gosto muito. Eu sempre arrependi do que eu falei, mas eu nunca arrependi do meu silêncio. Isso tem um enfoque muito grande no nosso desenvolvimento pessoal. Porque é o calar na hora. Porque tem hora que o silêncio perca no ouvido de qualquer pessoa. Oi? Mas a atividade, ela deveria você fazer a leitura do Evangelho. Ou de um livro igual esse que eu estou falando, é o capítulo dele. Aí a gente faz a leitura, aí você faz em voz alta, que você entender. Porque quando você faz a leitura, a espiritualidade vai percebendo o seu nível também de conhecimento e interpretação. E aí, essas orientações, essas informações, ela pode chegar de várias formas. Ela pode chegar virtualmente, num texto, num livro, numa palestra. Aquelas dúvidas que a gente tem quando a gente começa a ler, quando eu comecei a fazer o Evangelho, eu lia por trechos, porque é muito difícil o início do estudo do Evangelho. Principalmente o início dele. O início dele é eu estou fazendo aleatório, então, sim. É interessante você fazer do início para o fim. Por quê? Porque, às vezes, não tem como você entender uma história começando pelo fim. Você entendeu? Uhum. Assim é nos orientado, né? Lá na casa é orientado a gente fazer E tem como tem a sequência, né? Parece que é uma coisa. Aquele dia, você vai ter uma resposta, às vezes, de uma questão muito pessoal, porque já tem um cronograma e você já faz a sequência do Evangelho, sabe? Mas isso é como diz, né? A gente faz. É mesmo quando alguém te contar uma história, te contar no final. Você vai fazer. Daqui a 2 semanas, você vai ler você vai pegar o meio, porque você vai começar o início, assim, pelo menos na minha interpretação. E, assim, realmente a questão do horário, né, que é importante, e também porque a Espiritualidade fala para a gente que depois de um ano e meio, como ela vê o seu compromisso com o Evangelho, com o lar, porque, na verdade, a Espiritualidade compromete com a gente, mas muitas vezes a gente não compromete com a Espiritualidade. E aí, se ela vê que você tem um compromisso, ela vai passar a encaminhar irmãos para a sua casa, para eles fazerem e de assistir as suas leituras. Olha a responsabilidade. Aí você vai passar a ser também um instrumento para eles de aprendizagem. Uhum. Eu assim, faço com a obra se sentir melhor. Eu gosto demais dessa trilogia, Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva e esqueci o outro. Mas assim, é porque Eu comprei o Jesus no Lar. nossa, cada capítulo dele é uma página e meia.
Cada capítulo é uma lição maravilhosa. E, às vezes, acontece que a Patrícia falou, cai a lição que você precisa naquele momento. Né? Bom, gente, vamos dar continuidade para você encerrar a sociologia, que ela está patinando, né, por causa dos outros estudos. Então, a nossa leitura oficial vai ler a pergunta 66, por favor, aí, Maria. O preceito evangélico, assim foi aquele que dentre vós não reconciliar tudo ou tem, não pode ser reduzido. Deve ser interpretado no sentido absoluto? Absurda a interpretação absoluta disso, né? Perguntando assim, ou seja, é preciso voto de pobreza e é preciso se depender de tudo que temos para poder seguir Jesus. Não, gente. Vamos lá para a resposta. Ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e as autoridades humanas são também caminhos de experiências e provas, e o homem que atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe coloca nas mãos. Todos os homens são os flutuais dos bens divinos, e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como um problema dos mais sérios na vida. Obrigado. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador do patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em quaisquer circunstâncias, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Olha aqui agora. É o excesso de inquietação em um sofrimento, em um desenfreado egoísmo que hoje vivemos, que provoca a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro e de mais luz que... Eu amo essa frase. Eu vou ler de novo, porque eu acho assim, ela tão impactante. É o excesso de inquietação em um desenfreado egoísmo que hoje vivemos, que provoca a crise moral do mundo. Em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico da radiotelefonia e do transatlântico necessita mais de verdade que dinheiro e mais luz do que... Isso resume muito. O que eu entendi disso aqui? Só valendo para trechinho. Não precisamos nos despojar dos bens materiais, nem recusar as posições que alcançarmos. Precisamos de sabedoria para utilizá-las de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Conquistar com honestidade, fazer uso com decência, tendo foco também na caridade e fraternidade. A gente já falou aqui que o Chico tem uma frase que eu gosto muito também: você está no lugar que você precisa, com o recurso material que você precisa, com as coisas que você precisa. Isso já descarta essa coisa absoluta aqui. Gente, nós estamos falando de dinheiro aqui, vocês lembram? Quando nós fizemos um estudo sobre dinheiro. Então, tem que especificar algumas coisas. Dinheiro, ele é energia, desde que seja usado para bem energia positiva. Então, eu batalhei minha vida inteira para hoje ter uma tranquilidade financeira. Ela está errada? De jeito nenhum. Primeiro, foi conquistada com decência e honestidade. Não foi... ninguém foi prejudicado com o meu ganho. Segundo, nós temos que ajudar quem a gente puder ajudar. Espiritualmente. Gente, rezar para as pessoas, orar para as pessoas é maravilhoso, mas tem hora que precisa de dinheiro, tem hora que precisa de pão, tem hora que precisa de alimento, tem hora que precisa de roupa, tem hora que precisa de outras coisas, né? Eu costumo, gente, não negar pedidos. Ontem, hoje é segunda, anteontem eu estava no ABC, a senhora chegou para mim no estacionamento e falou assim: eu estou com a minha filha aqui, eu estou com fome, eu preciso de uma cesta básica, você me dá? Eu falei: dou. Pode esperar aí que eu te dou. Subi, fiz as minhas compras, falei com meu filho: vai lá embaixo, olha como é que se ela está lá ainda, e se ela não ganhou a cesta ainda. A hora que eu entro no caixa, está ela lá com a cesta na mão. Aí eu fui lá nela e falei assim: a senhora já ganhou a cesta? Ah, mas a moça tirou, falou: só ganhou? Ganhou. Então, beleza, então eu vou dar essa aqui para outra pessoa. Então, são gestos que, muitas vezes, a gente não pensa uma coisa desse tamanho, gente. Não nos custa nada. Não nos custa nada. Esse egoísmo desenfreado que está aqui é porque as pessoas não abrem mão do mínimo que elas têm, que pode ser o máximo que uma pessoa precisa. Eu vou falar aqui, não vou citar nome. Quantos desses
jogadores e atores e cantores multimilionários, você sabe que tem algum trabalho desse tipo. Quantos? Então, aí é que eu vejo que entrou numa busca desenfreada por dinheiro, e esse dinheiro vai buscando mais dinheiro. Aqui na casa, teve uma reunião mediúnica há alguns anos, eu lembro do Marquinhos contar, que tinha um empresário daqui, que veio da reunião mediúnica. Ele estava montado literalmente em cima de um monte de dinheiro. Morreu e não sabia que tinha morrido, e levou o dinheiro psíquico com ele para depois da morte. Então, assim, isso aqui para mim me deixa claro, nós não temos que despojar do que a gente tem para seguir. Aliás, eu acho que os tesouros eles são mais, não são materiais, né? É a nossa caridade, a nossa bondade, a nossa fraternidade, a gente combater essas coisas que ele fala aqui, esse egoísmo desenfreado no mundo. Gente, não é porque o mundo está desenfreado de egoísmo que eu tenho que ser egoísta, não. Eu vi uma semana falando que essas 5 pessoas mais ricas do mundo, se elas juntassem a fortuna delas, elas conseguiriam acabar com a fome de uma geração. Exatamente. Eu já vi esse estudo. Por resto, Eu já vi esse estudo. E eu fico me perguntando, por que uma pessoa tem 220 bilhões de dólares de patrimônio? E você não vê uma atitude caridosa. Você sabe por que eu estou falando, eu não vou falar muito. Você não vê uma atitude caridosa. Você vê propagação de ódio, você vê divulgação de mentira, sabe? Desumanidade, mais ganância. Cultura é por isso que falo. O Chico dizia, é tão pobre que só tem dinheiro. E é isso mesmo que vai acontecer no futuro. E para fechar, eu acho que eles não tinham noção, ou não têm noção, que vão passar para frente. Não tem noção. E o pior que, no período de pandemia, esses 1% a 5% ficaram mais ricas Dobraram a ainda, fortuna deles dobraram a durante a fortuna deles durante a pandemia. lembrando que a pobreza e a provação, né, a riqueza também é a maior provação. Mas aí foi bom você ter falado. Gente, eu não gosto de generalizar isso, viu? Eu acho muito perigoso. Ou seja, o que ela falou, nós falamos aqui. O pessoal acha que a prova da pobreza é pior que a da riqueza. Muitas vezes não é. Não é. Não, porque senão uma pessoa rica não se dá. Não, quando a possibilidade de quem tem muito, e às vezes o pobre ele faz muito mais com pouco do que o rico com muito. Exato. Muitas vezes O contexto que você falou é esse. Eu ia chegar nele. É porque a pessoa veio com uma riqueza por algum motivo. Sim. E esse motivo pode ser mudar a vida de muita gente. Fazer caridade, mesmo, literalmente, pegar na massa, fundar uma ONG de animais, que é o meu sonho. Gerar emprego para Pegar muita cachorro, gente. piar, machucado, levar e cuidar. E a pessoa, o que ela faz? Ela quer acumular mais. É o que a Patrícia quis dizer. Por isso é que você vê tanta gente pobre muito mais evoluído moralmente do que às vezes a pessoa rica. E muita gente rica também evoluída. E tem esse pedaço. Não é uma regra. Você não pode levar. Você não pode levar aquela história de que o rico é mais difícil um rico entrar no céu que passar no fundo de uma agulha, literalmente. Você não vai entender nada. Porque aí você generalizaria, né? Uma amiga minha, ela é evangélica. Tá, a gente vai voltar para mantimento. Aí a gente disse, eu sei que você é evangélico, mas você vai, isso é boa, né? Aí foi lá para aquele altar para Belvedere, Cacau, tem lá, né? Aí eu lembro que a gente bateu na casa, uma casa maravilhosa, assim, linda. Tem quintal mais perfeito, aquela casa, uma mansão mesmo. Aí na hora que o dono da casa chegou perto da gente, né? Aí ele disse, você vai ficar dando mantimento, doar uns povos. Aí ele olhou assim, é para bicho? Se o para bicho eu dou, senão, a gente não, é para gente, então não. Bateu o portão. Aí eu disse, pelo menos eu não dou bicho, né? Deixa ele, né? Cada um no seu tempo, né, gente? Mas, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Você está um caso rápido aqui. Eu não nego comida. Eu cheguei, eu estava em Itaúna para dar no show, cheguei na lanchonete, o cara chegou todo sujo, fedendo, um morador de rua sem... Pediu a mulher do lado um pão de queijo, já não deu, eu falei, peraí, vou lá e compro. Então, gente, isso não custa nada para a gente. Se você for pensar financeiramente, o que isso custa? Faz conta na sua cabeça. Vou gastar R$20 para ajudar uma pessoa. Outra coisa interessante, você não pode dar que vai comprar droga. Muitas vezes é desculpa para não dar. Eu já pensei demais nisso. Falei, gente, eu estou fazendo a minha parte. Se ele não vai fazer a dele, está com tudo, vai ali, compra o alimento e dá. Aí ele vai jogar fora, aí é com ele. E se eu ver ele fazendo isso, eu não dou de novo. Claro, não sou
né? Então, eu acho que o que acontece é que a gente precisa ter uma noção maior de caridade, sabe? Acho que todos nós estamos falhando muito nisso. Ah, Nós, no Espírito Santo, bem na esquina. Tinha uma casa perto que a família era bem pobre. Bem pobre. A gente via direto. Os carros malando, ficando cesta básica. Eles saíam, acabavam de sair, arrancar o carro e baixavam na porta de casa. Que idiota. é por isso que a Dani deu uma ideia que a gente tinha que fazer lá no Jesus, principalmente, de integrar as casas espíritas que distribuem cesta básica para identificar quem está recebendo. Porque, infelizmente, as pessoas não têm esse tipo de... E muitas têm, viu? Muitas dividem a própria cesta. Oi? O kit bebê, o pessoal pegava lá depois de Maria de Nazaré pegava. Mesmo tentando ter aquele controle ali, né? As pessoas burlam, não tem jeito, é muito difícil de controlar. Precisava ter um sistema integrado entre todas as casas. E aí você colocava as pessoas lá dentro e você abriu a tela lá, não, você já ganhou em tal lugar. Então, tem isso também, gente. Então, assim, o que eu acho, e eu tive uma conclusão por tantos anos de voluntariado, eu era assim também, gente. É desculpa para não fazer. Eu lembro claramente da ação nossa para tentar salvar os irmãos de Deus, aí 10 anos atrás. A gente pedia, não, tem alguém roubando lá dentro. Então não quer dar, não dê. Aí eu explicava, não, nós temos uma empresa lá dentro. A nossa empresa não é o hospital. E nós vamos comprar coisas para o hospital, vamos doar para o hospital. Então, assim, se alguém tiver esse tipo de pensamento, é hora de a gente começar a trabalhar ele. Procurar uma outra forma. Gente, eu não estou pedindo nada demais. A maioria dessas coisas não nos custa nada. Gente da causa animal aí, sofrendo. Nós temos um trabalho desse, a gente ajuda 4, 5 todo mês e sai correndo atrás de tudo quanto é coisa, para vocês imaginarem. Porque é uma atrocidade o que acontece na cidade hoje com animal de rua. Então, se puder, pega uma dessas cuidadoras, vai lá e dá um saco de ração, custa R$ 70. Aí ela tem ração para 10 dias, por exemplo. E são coisas que não nos pesam. Então, aqui não está pedindo para a gente se despojar de tudo que a gente tem. Pedindo para a gente compartilhar o que a gente tem, dentro da condição de cada um. É isso. Pior que é doloroso. Em cada vez que a gente vai, bate mais na gente, né? Aqui, você vai avançando no estudo. Mais coisas desse tipo você tem a fazer. E agora, nós vamos com um tema doloroso de novo, né? Que a Marina está doida para falar dele. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Aqui, gente, eu humildemente vou discordar totalmente da resposta de Elon. Vocês vão ler e vão entender. Gente, a posição é minha. Se vocês quiserem concordar ou discordar, cada um fica. Já conversei até com ele, falando com ele assim, você está dando também aqui nessa pergunta, né? O homem e a mulher, no intuito conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Não tem nada errado até aqui. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que, desde cedo, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas existências seculares. Certinho até aqui. E aqui nós já começamos a falar de misoginia. Aqui nós já começamos a falar, porque quando o homem faz isso aqui com a mulher, é porque é misoginia. Ó, aqui, o que eu escrevi aqui? E a minha divergência, ela pode estar dentro de um contexto histórico, porque isso aqui foi escrito em 1940, e nós estamos em 2024. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. E que problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz da generosa e divino evangelho. Aqui eu não concordo. Não concordo. E aí a gente está aberto para o que quiser falar. Como é que você pode, nos tempos de hoje, exigir? Eu entendi, foi assim, eu entendi literalmente, tá? Mulher faz o que ela quer, aonde ela quer, no horário que ela quiser, da forma que ela quiser. Ninguém tem que entrar nisso. Por que comigo, um homem, ninguém entra? Isso é misoginia. Isso é um dos crimes, na minha opinião, de discriminação mais dolorosos que nós estamos vivendo no mundo hoje. No Brasil, então, foi uma onda horrorosa nos últimos anos, sabe?
Não é homem que não gosta de mulher no sentido sexual, não, que tem direito de ser o que ele quiser. É homem que não tolera mulher, que não pode ver mulher em cargo público, que não pode ver mulher gerenciando nada, que mulher não pode ter independência dela. Pode e deve. Se ela escolher ficar em casa, no lar, cuidando do lar com os filhos, é uma escolha dela. Se ela resolver ir para a rua, trabalhar e ganhar vida, é escolha dela. E para mim é isso e acabou. Não tem como gente, eu fiquei nessa pergunta óbvia. Como é que eu vou abordar? E eu não tinha outro jeito de abordar, não sei desse jeito, da forma que eu penso. Então, pode ser num contexto histórico, porque foi escrito em 1940, porque lá naquela época era pior. Né? Assiste o Dalton Neves para vocês verem que maravilha daquela série, como era a misoginia naquele tempo. Como era discutindo com a mulher que queria votar. Nem o que é isso, nem voto era. Eram coisas muito menores. Participar de alguma coisa, participar de um partido político, candidatar numa eleição, nada disso. Então, tem esse contexto histórico. Mas eu acho que no mundo de hoje, o que a gente tem que fazer é combater esse tipo de coisa. Bom, tem assim, que eu li, que eu já estou lendo esse livro, assim, estou acompanhando algumas partes. Então, eu achei bem estranho. Aí depois eu fui tentar no contexto, assim, voltado mais... Contexto histórico mesmo. Texto mais espiritual mesmo, assim, das nossas riquezas, que eu acredito que a espiritualidade quis dizer que, né, no sentido assim, aqui fala do homem que ele fala assim, as liberdades, né, assim, intoxicou com as coisas mundanas mesmo, né, das suas buscas muito terrenas. E aqui fala da mulher, e aí ele mesmo se perde na vida do homem, né, ele meio caminha de forma assim, um pouco mais desregrada. Vou falar todo, generalizar, mas sim. E aí, assim, depois tentando raciocinar a resposta, para assim, não ficar assim, que eu estou sendo contra, né, a espiritualidade, fica bem estranho, né? Mas eu quis tentar ver, assim, no sentido de que o nosso ganho enquanto mulher, né, no sentido, assim, de ter essa vitória, não aqui na Terra, sabe? Mas a nossa vitória, assim, no plano mais elevado, né? Eu falo sobre o plano superior mesmo, o plano da espiritualidade, e não terreno, sabe? E aí, assim, quando eu acredito que quando ele fala da questão da ideologia feminista dos tempos modernos, eu acho que é por causa, assim, das manifestações, mas de forma, assim, a mulher talvez se exibindo muito e deixando se expor seu íntimo, né, para lutas que acho que o homem não pode dar. O homem que eu falo como Você quase bateu minha carteira. Acaba deteriorando a imagem da mulher. Eu acho que esses movimentos feministas de hoje em dia, acaba. Gente, mas não pode generalizar. Novamente, a gente não pode generalizar. Porque o que acontece? Tem essa discussão, ela é muito boa, mas a gente tem que ter equilíbrio nela, né? Eu não sou contra nada que a mulher queira fazer, mas a mulher tem a liberdade de fazer. Agora, tem princípio ético e moral. Tem princípio ético e moral. O que se pegou, Rosângela? Pegou o feminismo, as igrejas evangélicas, e tornaram aquilo um demônio. E aí estão massacrando as mulheres. Pegaram a homofobia, transformaram aquilo num monstro, e estão acabando com essas comunidades, estão distorcendo, matando. Então a gente precisa ter equilíbrio. Eu acho que nenhuma tem tanta terra, nem tanta céu. Tem que buscar que tem coisas que eu não concordo, gente. Se eu contar um casinho rápido para vocês, bem interessante. Na reunião mediúnica de quinta-feira, a Fatinha veio comentar. E a gente comenta com muito cuidado, porque a gente não quer julgar ninguém nem nada. Mas sobre a forma da pessoa vir na casa espírita tomar um passe. A forma de vestir. Eu falei com ela assim, Fatinha, a gente tem que tomar cuidado para a gente não parecer... como é que é o termo que eu usei, né? Se a gente estaria... Antiquado, conservador. Não, mas foi pior. Se a gente está julgando, mas, gente, julgamento. Eu tenho essa consciência enquanto homem, que eu sei como eu devo me vestir nos lugares, então as pessoas têm que ter. Então aí acho que entra a Raíza está pensando. A pessoa, quando veio vestida de uma forma inadequada, eu acho que o médico não consegue entrar direito. Não consegue. E eu acho que traz uma energia que não é a energia daquele lugar. Sabe? Então a gente tomou muito cuidado para falar, porque a gente não, eu estou julgando o que o outro vestiu. Gente, não é isso. É que às vezes tem que ter noção de que aquela coisa é boa ou não é boa.
Então, tem lugares que não, sim, não é adequado, vamos dizer assim. Não são quadrados, né? Não, nós estamos falando de energia. Exatamente. Então, esse feminismo que se bate nele, Rita, hoje, indiscriminadamente, não é dessa forma. Essas pessoas, elas estão olhando o quê? Elas estão olhando pontos num quadro, Patrícia. Elas estão olhando pontos num contexto, e só pega aquilo ali. Isso é característico de quem quer fazer fake news. Né? Você pega um ponto fora do contexto Na para verdade, você enganar as pessoas. na verdade, estão tentando desacreditar o primeiro. Ainda mais vocês que são mulheres, você tem que prestar muita atenção nessas questões, que eles estão tentando desacreditar vocês mesmas, entendeu? É um ponto no quadro, como o Beto está querendo dizer, onde, através de fake news, eles tentam elevar aquele ponto a ponto de chegar Vira só aquilo. numa questão que desacredita o próprio movimento. Como se isso fosse. O movimento não é isso. Exato. Vamos, por exemplo, fica bom ser exemplo. Isso não desqualifica as outras. Não desqualifica. Isso é um radicalismo que E a gente pode ver isso, eu acho isso, desse ponto de vista, desse raciocínio. Né? Não quer dizer que a mulher não possa ter a sua liberdade, suas conquistas, as suas buscas, sua independência, demonstrar os seus direitos. Eu depois, que eu fiquei igual você, velho, eu tô assim, gente, eu vou reler isso aqui de novo. é porque eu falei literalmente, né? Eu entendi literalmente. Mas é só você ter uma visão assim, gente, que às vezes a gente constrói uma visão nova de cada um de nós. Tomara que seja isso. Porque, ó, eu sigo o preceito espírita de que se a ciência contradizer o espiritismo, eu vou ficar com a ciência. O próprio espiritismo da Luiz. Então, nós temos que evoluir o nosso pensamento mesmo. Nós estamos aqui para isso, né? Eu, quando eu separei meus meninos muito crianças, 1 ano e 3 anos, e nessa separação o pai se separa também da família, né? Então, eu assumi a criação dos meus filhos, literalmente. Então, eu fui mãe e pai. Então, eu sou uma pessoa que toda a vida eu trabalhei muito. Eu saía de manhã, eu chegava só de noite. Precisava ficar depois do horário, eu ficava, porque eu tinha 2 filhos, sendo parte de mim. Então, eu fui uma mãe, a mãe ausente. Então, o que eu vejo aqui nessa leitura? Essas questões são dos grandes deveres espirituais, né, da mulher na face da terra. Porque eu acredito que para os meus filhos pode ter faltado colo. Porque eu acredito que para os meus filhos pode ter faltado a leitura antes de dormir. Porque eu acredito que possa ter faltado, filho, por que você não quer comer? Porque eu não tinha esse tempo. Porque eu era um homem. Porque eu era o sustento. Porque eu era o pai. Então, assim, nesse contexto aqui, porque falta, né? Hoje eu sinto isso muito forte. Meus meninos hoje são pais e eu já sou avó. Mas eu vejo hoje o jeito que eles são com os seus filhos e eu não fui com eles. E eu percebo a dedicação que eles têm com os próprios filhos nessa questão do tempo. Você teve escolha? Eu não tinha. Você fez o melhor que você poderia. Essa é a pergunta. Tinha, entende? Para dar sustento. Exatamente. Então, mas por quê? Houve uma separação de ela. Então, eu não tinha um pai, eu não tinha um marido. Nesse momento, eu tive que ser os dois. E a mãe ficou de lado. E a mulher ficou de lado. Olha que interessante o que você falou. A Dani tem uma frase que ela fala assim, ela acha, abre aspas para ela, que toda mãe teria que ficar com os filhos até 5 anos de idade. Ela fala que é o momento que os filhos mais precisam dos pais. E aí, só um segundinho, e aí, o que acontece? A mulher tem que ter a liberalidade de fazer o que ela quiser ou de fazer o que ela acha certo. Então, eu acho que aqui não tem... A minha visão foi literal, falei desde o início. Se a visão for literal, está errado. Tem que ser uma visão desse tipo que você falou, do tipo que ela falou, que aí a mulher tem essa escolha, gente. Eu tenho filho, eu posso trabalhar fora e posso dar com meus filhos o que eu quero a nível de carinho, de cuidado e de atenção. Não, eu opto por não fazer isso porque eu posso ficar na minha casa, cuidar dos meus filhos até os 7 anos. Inclusive, a fase da reencarnação vai até os 7. Você forma, você educa, você dá caráter e depois você sai. Fica a critério. Se tipo assim, as mulheres são. Você pode fazer o que você quiser, mas se você pode fazer o que você quiser, mas você convém? Só um minutinho, tá, Rodrigo? Sendo a mãe do lar.
Mas eu tive que trabalhar com a maioria das mulheres. Os pais, gente que já não gosta. É por isso que analisando de forma literal, por isso que eu achei, gente, literalmente falando, é pleno mar. E aí eu já acho que. Sabe quem ele pergunta? Tem uma pergunta online aqui, gente, só um minuto. Só um minutinho. Rodrigo, pode fazer a pergunta, Rodrigo César. Boa noite, pessoal. Boa noite aí a todos e a todas, né? Boa Eu estou noite. entrando no estúdio, já sou frequentador aí da casa, e nesse estudo eu estou entrando pela primeira vez. E, obviamente, né, esse é um tema muito de muitas conversas, né, e de muito estudo, e de muita sabedoria e maturidade para discutir, né? Eu acredito nisso. Eu tenho quero pegar esse gancho aí, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Eu quero só fomentar um pouco a discussão, porque é algo que me interessa e que sempre é uma pauta, né? E eu vejo muito sofrimento, né? A gente tem algumas situações que vêm pré-definidas, que a gente acaba não nos dando a oportunidade de refletir sobre elas, né? O caso do homem e da mulher também, né? Eu sou estudante de psicanálise, e na psicanálise, que foi inventada lá em 1900, todos os estudos, né, vêm de uma época, né? Em 1900, as mulheres praticamente não saíam de casa, né? E a psicanálise é um estudo sério, né? É um tratamento, é uma técnica, e todos os exemplos, né, vêm falando sempre Freud descobriu a psicanálise com as dores das mulheres. Só que hoje, né, e aí foi identificando, só que hoje em dia não se fala nem mais na criação de pai e mãe, né, homem e mulher. Fala-se muito no papel da pessoa que dá a luz, ou no papel da pessoa que é mais próxima da criança, e no papel da outra pessoa, se tem ou não o outro interventor, né? E isso é muito parecido com algumas outras questões, né, que eu vivencio, né, na minha experiência, que dentro de casa, na família, né, o filho e a mãe, né? Eu sou de uma família também pequena, tenho várias questões de dificuldades, assim, de relacionamentos. Hoje somos só eu e minha mãe. E, às vezes, o meu relacionamento com a minha mãe, que a mãe também é colocada num pedestal, né, a figura materna, muitas vezes eu precisei entender que as opiniões da minha mãe não eram as melhores para mim. O posicionamento da minha mãe não era o melhor para mim, né? E é muito difícil lidar com isso, né? Socialmente ele é julgado, socialmente, mas eu só consegui entender o meu papel nisso tudo quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, porque quando eu começo nos meus achismos e nas minhas coisas, né, na minha cabeça e na cabeça do material, inerentemente eu preciso de um poder maior, preciso de algo superior para eu entender, né? E quando eu vou para a doutrina espírita, ela me explica isso, né? O meu papel. Eu não posso ser pai da minha mãe. Ela veio primeiro, então é ela, né? E por outro lado, eu também não posso salvá-la, né? Assim, eu não posso fazer por ela. Se eu não fizer por mim primeiro, né, eu não consigo ajudá-la. Então, eu acho que é uma discussão bem, bem fervorosa, né? E o que eu acho que é importante é a gente pegar... eu acostumei a olhar por outro lado, né? Eu gosto muito da oração da serenidade, né? Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Então, quando eu reconheço a diferença, né, de uma maneira madura, eu me acalmo, né? Perde um pouco essa dualidade, essa vontade de estar certo ou errado, né? Era isso. Você é psicólogo, Rodrigo? Oi? Você é psicólogo ou psiquiatra? Não, na verdade, eu sou publicitário e eu sou estudante de psicanálise. Ótimo. Eu quero ter você mais vezes aqui, né, gente, para ajudar a gente nessas questões. Eu já participei do livro espírita e eu participei muito do estudo do livro espírita aí presencialmente, mas eu acabei me mudando
e agora eu tô conseguindo voltar no online, mas eu vou voltar a frequentar a presencial, pode ter certeza. Que bom. Que bom. Satisfeito. Ótimo, Rodrigo. Sua O pontuação, pessoal online podia participar mais, né, gente? Por isso é que se presencialmente a gente tem mais facilidade, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Assim, a participação é legal, é show de bola, que enriquece, traz pontos de vista diferentes, né? Complementa. O Humberto aqui colocou uma questão, né, do entendimento, né, que a gente acabou lendo aqui do Consolador. Aí veio a Patrícia, colocou um ponto de vista, a Cíntia colocou a questão pessoal dela, das relações dela com o filho, né? Uhum. E assim vai encorpando o assunto, o Rodrigo trazendo uma questão dele, até pela perspectiva que ele está adentrando na universidade, né, como psicólogo, né, potencial psicólogo, psicanalista. É legal, só vai fomentando, vai agregando, fica bastante interessante, né, Humberto? Eu adoro esse tipo de discussão. Né? Eu Adoro. É muito Às vezes bom. eu saio daqui pensando assim, gente, será que a minha conclusão está errada? Mas é aí que a gente cresce, ué. Cadê a... senão, o que vocês citaram várias vezes aqui de estudo, onde você não pode falar e tem que concordar com quem fala, não tem graça nenhuma, não tem sentido. Eu sou brasileira, que fala. Uma vez eu escutei alguém falando que os humanos, as pessoas, só é um animal domesticado porque tem leis, né? Mas, assim, desde Jesus, desde a criação do mundo, eu acho que é certo. Você não bater na pessoa, você não falar mal, você não roubar. Isso, assim, é o básico. Aí você está falando que foi em 1940, né? Que foi falado esse trecho. Não, o livro é de 1940. Então, assim, que eu entendo um pouco do espiritismo. As pessoas estão reencarnando, estão evoluindo. Naquela época, elas tinham outro conceito, elas tinham eram pessoas mais limitadas, né? Não estou falando só de espiritualidade, o ser humano em si, eram mais limitados. Mas sempre tem aquelas pessoas mais evoluídas que vão instigando e vão levando as pessoas para melhorar. Vai empurrando. E hoje em dia, eu acho que tem tanta gente se achando de si, negócio dessa importância, que acho que as pessoas têm que começar a voltar um pouquinho, dar um passo atrás e começar a observar o ser humano, assim. Eu, quando vejo isso, isso está certo. Mas até que ponto eu tenho que exigir que o outro faça o que eu quero e da maneira que eu estou fazendo é a mais adequada, é a mais correta? Eu não sei se eu fui clara. Não foi claro. Eu, quando vejo uma situação igual essa que a Reisla falou, gente, meu sentimento é de pena. Morei em São Paulo, morei no Rio, isso aí era... Era corrente. Pois é, mas aí é geral. Isso é uma questão moral, né? O francês, ele é um eterno insatisfeito. É o eterno insatisfeito. Eles têm e acham que não tem. Eles têm uma liberdade, eles têm econômica, eles têm condição de uma faculdade. Então, na hora que a gente presenciou aquilo lá, inclusive essas questões das Olimpíadas lá na época, que a gente estava lá, eles não queriam as Olimpíadas, eles não queriam os turistas, eles estavam totalmente contra atos constantes, contra a manifestação da Olimpíada com mais do Senna, questão de atentado, mas o francês em si, ele é uma eterna satisfeito. Tem passeado lá todo dia, velho. Tem manifestação política lá todo dia. Você vê assim, não dá para você qualificar, assim, porque o francês, ele é meio, vamos colocar assim, extremamente lindo. Eu fiquei lá 10 dias em outubro e eu achei que não ia dar para ter Olimpíada na França. Gente, desculpa, mas estão faltando uma pergunta para a gente fechar, eu acho que nós temos que fechar hoje, porque a semana que vem, aliás, hoje nós podemos até começar já ciências abstratas. Não, mas, gente, só podem mesmo, só agrega, isso só agrega. Aqui. Ó, pergunta 68, última da sociologia. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Cada hora uma espinhada, né? Não tem jeito. Esse propósito, e eu gosto de falar isso aqui, gente, que eu vivi no mundo corporativo mais de 40 anos da minha vida. Então, eu conheço muito bem esse mundo corporativo. Esse propósito do homem viciado nos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais da Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais.
Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico da radiotelefonia... a frase. Essa frase eu coloquei lá sem saber que ela era daqui. Olha que interessante. Mas ela vale aqui também. Reconhecer que o homem físico da radiotelefonia e do transatlântico necessita mais de verdade que dinheiro e mais luz do que pão. O que eu escrevi sobre isso? Essa resposta de Emmanuel, para mim, é uma das mais, como eu divergi na outra, essa aqui é das tantas que eu acho maravilhosas. O que acontece? Isso aqui agora é a minha versão, abre aspas, vocês têm direito de discordar, tá, mulherada? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. O egoísmo, a ganância, a vaidade sem limites consomem o homem e o colocam em situação de profunda ignorância, onde os verdadeiros valores não são levados em. O Espiritismo nos dá a chance dessa elevação moral a todo instante, através do seu processo mais edificante, que é a reforma íntima, onde poderemos, se quisermos e dermos conta, ascender a uma linha moral e espiritual consoladora, nos trazendo aos verdadeiros valores que nos interessam, dentre eles a honestidade, a caridade, a justiça, a decência e a paz, que nenhum dinheiro, posição social ou coisas semelhantes poderão nos dar. O que eu falei de mundo corporativo, gente? Alguém aqui trabalhou em empresa, que tinha meta, essas coisas? Quem de vocês trabalhou? Hoje eu tenho pavor de reunião de empresa. Participei de milhares durante muitos anos. E a coisa é a seguinte, você é de fato um número. E eles querem aquele número a todo custo. Por isso que tem hoje tanta covardia no pobre. Não tem essa visão evangélica, não tem essa visão de caridade. Não tem. Ou você se contenta em fazer o que te pede que seja feito, ou você não vai ficar naquele ambiente. O que o Emmanuel fala aqui é exatamente isso. Um egoísmo desenfreado. Resultado a todo custo não tem preço. Eu falava muito isso. E quando você tenta humanizar o ambiente de trabalho, você tem uma luta hercúlea para que isso aconteça. E muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, eu acho que essa resposta dele, eu considero maravilhosa, esse trecho. Né? Nós estamos realmente muito mais verdade que dinheiro e mais luz do que pão. É o sentido que ele dá para o mundo egoísta que nós estamos vivendo hoje em relação a essas relações de trabalho. Alguém quer comentar? Espero que queira. Eu acho que é por isso que até, inclusive, número de pessoas com muitas doenças mentais, né, que a gente já tem tempo vem falando. Que é a sua área, né, Patrícia? Tem que lembrar isso. Século, né? E as novas, e as derivações novas que vão surgindo, né, os burnouts da vida. Sempre existiu, é só o nome que se dá, né, essas derivações. Nada material vai preencher esses vazios, né? Isso se fala evangélico, as nossas buscas, a nossa riqueza é o que a gente leva, o que a gente leva é o que está dentro da gente, que são os sentimentos. E a gente vem trabalhar na doutrina espírita os nossos sentimentos, os nossos mais mesquinhos sentimentos que a gente tem, né? E ele está aqui oculto, inconsciente, e a gente todo dia tem uma oportunidade de deixar ele tipo, sobressair na gente em algum momento, seja numa reunião igual essa, cada um fala um sentimento aí, o seu inconsciente está aí, ou em casa, ou na rua, ou no trabalho, e a gente trabalhar isso dentro da gente, porque a lapidação, hoje, poucas as pessoas que querem isso, né? Ele quer fazer esse encontro consigo mesmo e ganhar essa riqueza. A gente está falando de dinheiro, parece que não, mas hoje, quantas pessoas que têm o dinheiro estão mais infelizes, gente, mais infelizes do mundo, né? São valores totalmente distorcidos. Aquele casinho que eu contei Pode falar, depois eu falo. Acho que o trabalho não evoluiu nesse sentido, porque antigamente as pessoas vinham até os 40, assim. E naquela época tinha mais oportunidade, querendo ou não, o pessoal ganhava dinheiro com 30 anos, estava bem, tinha casa, tinha casado, tinha filho. Só que o mercado continuou cobrando isso, num mercado muito mais competitivo, só que aumentou a longevidade e a saúde das pessoas. Então, as pessoas mais velhas, que têm tanto potencial quanto os novos, ficam lá, assim, boiando no mercado, se não conseguirem uma colocação, e os novos não querem comer os novos. Dizem, não, por R$100 não posso vender, por R$10
empresa. E aqui, ó, eu tenho carro, eu tenho que comprar meu carro, nem comprar meu iPhone, tem que ser. E aí isso vai causando E tá doenças acontecendo. mentais, depressão, E a exigência é muito catalana, Você falou, é cada vez mais exigente, de mais e mais qualificação. Menos valorizado. O consumismo aumentou muito, né? Então você tem que trabalhar muito mais para você ter aquele padrão de vida e ter. eu perguntei se vocês viviam no mundo corporativo, porque para você ter sanidade mental, eu tinha época, para eu ter minha sanidade, eu tinha que desligar tomadas. Deixa eu te falar, Eu isso aí. sempre preocupado, eu desligava a tomada, senão não conseguia viver, gente. É pressão demais. E muita gente está adoecendo, está tendo burnout. Tem o canal da Isabela Camargo, depois, se vocês quiserem procurar, Isabela Camargo Oficial, ela trata só disso dentro desse mundo corporativo. Então, ou a gente procura se equilibrar, ou sai fora desse mundo. Porque senão, você quer falar? Não, eu só ia falar que isso no serviço, eu sou servidora pública, no serviço público também, isso, as pessoas acham que é só questão de empresas privadas, que acontece isso, mas Foi assim, na Caixa. pois é, Eu no vivi isso na serviço Caixa. público É terrível. muito mais difícil do que no setor privado. Porque você tem ferramentas de gestão no setor privado que você não tem no setor público. Então, eu convivi com muita gente com 5 anos de licença médica, gente que queria ficar só encostado num canto, não queria fazer nada, maltratava os colegas, não produzia nada, não resolvia. E eu tinha que administrar aquilo. Você sabe um caminho que eu tinha? Vocês adivinham um caminho que eu tinha? Tocar o coração, gente. Eu não tinha caminho. Eu não tinha ferramenta. Então, eu trazia, e sim, de uma maneira sincera, tá? Não tinha. Eu trazia aquelas pessoas do meu lado. Eu mostrava a minha realidade. Olha, eu sou gestor nessa área. Eu preciso de você. Se você não ajudar, vai sobrar para ele, vai sobrar para... E eu não tenho mais gente. E não é que dava certo. Terapia do abraço, eu fiz isso muito. Sabe? Presente de aniversário, cartãozinho para filho. A gente vai levando as pessoas nesse. Porque eles também precisam do emprego, não sou só eu que preciso. Só assim, o mundo está tão louco. Semana passada, no sábado, eu fiz um monte de amigas, né? Minha amiga falou assim, nossa, eu podia que me chamar com burnout. Burnout, verdade. Tomando 3 remédios. Já teve, o médico deu 60 dias de licença. Eu começo a segunda, não tem que me organizar para ser de licença. Você tá louco, porque você vai sair segunda-feira de licença, você nem volta. Tem que se organizar. E esse tema também é bom, pena que o tempo não vai dar para a gente discutir mais. Então, agora vamos dar aquela acalmada, né, gente? Foi ótimo o nosso estudo hoje, maravilhoso. A participação de vocês foi fantástica. No dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, infelizmente eu não vou estar aqui, porque eu vou estar viajando. Mas teria um dia bom. E a Juliana não está, que se ela estiver nos ouvindo aí, é aniversário dela hoje. Eu falei que a gente ia dar parabéns para ela aqui, mas ela, infelizmente, não veio. Depois eu vou puxar a orelha dela. E aí, se a Cíntia estiver preparada, eu queria que ela encerrasse com uma oração para nós. Se ela não tiver, encerra si mesmo. Possamos, Senhor, absorver, transmitir, compartilhar com cada ser humano que encontramos na rua, no nosso ambiente de trabalho, que possamos ser luz para os nossos irmãos, dentro da nossa casa, né, na rua, para que a gente possa levar esse estudo, né, para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, para que a gente possa evoluir, caminhando, crescendo, né, e principalmente a mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Jesus, sempre bom. Seja, eu vou convidar vocês também a gente fazer a prece para nosso Espírito Maria. Nós vamos falar dele aqui, que é a mãe que todos queríamos ter. Eu acho que a gente tem que estar sempre reverenciando a bondade de Maria e rezar Maria, Mãe de Jesus, essa oração também que vai fechar o nosso dia. Bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Assim seja. Ótima semana a todos, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal, online. Tchau, tchau. Aqui, mais ou menos Boa uma noite, hora, pessoal. essa gravação já deve estar disponível lá no YouTube, eu vou passar o link para vocês, tá? Assim que o Google processar.